Hoje a gente acordou com a notícia da prisão do Ítalo Santos, que foi alvo de uma denúncia feita pelo Felca, um influenciador digital, que foi às redes sociais, fez um longo vídeo para falar sobre a adultização das crianças e sobre o uso abusivo de crianças e adolescentes nas redes sociais. E aí foi anunciada a prisão do Ítalo Santos, que é esse que a gente está vendo aí nas imagens. Ele e o marido foram presos nesta manhã em Cotia, na Grande São Paulo, acusados, inclusive, de tráfico humano. Né? São acusações muito graves que estão sendo feitas em relação ao Ítalo Santos. A defesa dele já se pronunciou, diz que ainda não teve acesso totalmente aos dados dessa prisão, aos motivos dessa prisão e já estuda, inclusive, entrar com habeas corpus. E foi interessante também que o próprio Felca, que fez essa denúncia inicial, ele fez declarações ao programa da TV Globo, Altas Horas, que ele vai participar, mas já foi gravado, e ele disse que estava investigando o caso de Ítalo Santos por mais de um ano antes de ele fazer o vídeo. E ele falou assim, eu ficava com muita agonia de ver aquilo, foi o que disse Felca, a explicar por que ele acusou o Ítalo Santos. Felca esteve no Altas Horas e ele disse pela primeira vez sobre os bastidores dessa gravação desse vídeo. Né? Ele disse que apurou o caso do Ítalo por mais de um ano. Ele disse, abre aspas, o mais difícil foi reunir essas informações, porque parte da demora, e demorei um ano para postar o vídeo, foi porque é um tema tão aversivo que se você não tem um sangue de barata, você não consegue. Eu ficava vendo aqueles materiais e ficava com tanta agonia, com tanto amargor na boca, que pela minha saúde mental eu pensava, eu vou dar um tempo nisso, eu vou fechar o notebook e volto amanhã. Mas aí ele resolveu mergulhar nesse assunto e trouxe essa denúncia importantíssima que mexe nesse momento com o legislativo, mexe com o executivo, mexe com os educadores, né? Schneider, queria te ouvir a respeito de como você tem acompanhado esse caso. Você fez um texto muito interessante falando sobre as mudanças necessárias nas leis, mas mais do que isso, na prevenção disso, né? Como é que você analisa essa prisão hoje feita aí contra o Ítalo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é estranho que a gente precise de um youtuber para descobrir que um crime como esse está acontecendo. Isso é um sinal claro de duas coisas. Em primeiro lugar, que a legislação atual não dá conta desse tipo de crime, né? E, em segundo, que as plataformas precisam atuar e a gente precisa de uma legislação que proteja as nossas crianças, fazendo com que as plataformas adotem determinadas políticas, como está acontecendo em outros países. Eu acho que a prisão ela vem em boa hora e pelo jeito, pelo que eu pude me informar, o Ítalo tinha fugido de casa e escondeu os equipamentos, o que leva a polícia a aumentar a desconfiança sobre o que ele fazia. Agora, essa história de prevenir, né? Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Para quem está conosco na TV, a gente vai ao intervalo, mas a gente segue conversando sobre isso no nosso YouTube. Vai lá para o nosso canal do UOL no YouTube que você encontra a gente. Professor, por exemplo, a gente vê uma série de leis e parlamentares falando, não, eu vou criar mais uma lei. E o que realmente vai fazer com que a gente mude essa realidade no nosso país? Pela sua pesquisa, outros países tomaram outras atitudes. Como que a gente pode ter uma legislação que previna a exploração de crianças e adolescentes nas redes? Olha, eu acho que a gente tem um bom exemplo na Europa que proíbe a publicidade direcionada a crianças e adolescentes. Ela não permite que o algoritmo indique a crianças e adolescentes uma série de conteúdos. Ela permite que, o próprio algoritmo, por padrão, deixe que contas de crianças e adolescentes sejam privadas e identificar se a conta é de criança ou adolescente. Então, tem uma série de políticas que já são colocadas. A gente tem uma boa notícia desde que a Câmara trabalhe nessa direção. A gente tem um projeto de lei do senador Alessandro Vieira que, de alguma forma, toca nesses assuntos, nos assuntos mais importantes em relação
ao controle pelas plataformas desse tipo de conteúdo. Ele já passou no Senado, ele é direcionado exclusivamente para a questão das crianças e adolescentes, e, portanto, não há o que se discutir sobre outras questões de regulação de plataformas que a gente sabe que são polêmicas, né, envolvendo direita e esquerda, e está na Câmara. É um bom momento, talvez, para o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, que se comprometeu a colocar essa lei para ser votada, né, no último fim de semana, mostrar que ele retomou o controle da Câmara depois de tudo que aconteceu lá. Alexandre, esse projeto do Alessandro Vieira, ele traz regras sobre a presença das crianças nas redes sociais que são menos draconianas do que as que foram adotadas, se não me engano, na Austrália, que chegou a proibir o acesso à rede social para crianças com menos de 16 anos. Ele traz um meio termo ali, que é a obrigação da plataforma de identificar a idade do usuário e, para crianças menores de 16 anos, pode ter a conta, mas a conta precisa ser atrelada a um perfil dos pais, do responsável por aquela criança, né? Qual é a sua opinião a esse respeito? É preciso monitorar, mas manter a presença da criança com menos de 16 anos nas redes, ou proíbe de uma vez? Espera só, eu acho, Josias, que o ideal... Só segura um pouquinho que a gente está voltando com o pessoal da TV. Eu já passo a palavra para o Schneider. Aliás, estamos de volta para quem estava conosco na TV também. O Josias estava perguntando ao Alexandre Schneider a respeito do uso das redes por menores de 16 anos. Essa é uma das ideias, inclusive, do presidente Lula. Ele quer fazer com que as crianças, adolescentes, né, até 16 anos só possam usar as redes com a supervisão dos pais. E aí tem muita gente também falando, mas o que é essa supervisão dos pais? Ela já não acontece? Se é a favor ou contra o uso de redes sociais para adolescentes menores de 16 anos? Eu sou contra, eu acho que o ideal seria a proibição, mas tentando olhar do ponto de vista do que nós temos hoje, né, eu tenho muito receio da gente abrir a discussão em relação ao projeto do senador Alessandro Vieira e ele ficar na Câmara por um bom tempo, voltar para o Senado e a gente se perder no caminho. Até o momento, foram mais de 30 projetos de lei que os deputados colocaram ali depois do ocorrido. E algumas coisas que, assim, aumentar a pena para pedofilia, coisas que não tem a ver com o caso específico diretamente. O que a gente precisa é um controle maior das redes, que elas sejam parceiras da sociedade no controle desse tipo de caso. Então, do ponto de vista incremental, o que eu faria se eu fosse o governo é trabalhar para a aprovação desse projeto do senador Alessandro Vieira, que não é o melhor, não é o mais forte, mas ele já é um bom passo, e em seguida começar a discussão da regulação das redes. Eu acho que, inclusive, deste assunto. Porque senão o que a gente vai acontecer passa a comoção e a gente deixa isso até a próxima comoção vir. Como acontece, e a gente já teve oportunidade de discutir aqui, Josias, com relação à violência nas escolas, que muitas vezes ela aparece no trabalho, nessas redes sociais ou no que a gente chama de deep web, né? A gente vem, discute, comoção, o governo federal e os governos estaduais dizem que vão investigar, que vão prender, que vão colocar a polícia na escola, uma série de coisas. A coisa amaina até o próximo e infeliz caso aparecer. Schneider, os estudiosos sempre lembram, né, que as crianças mais vulneráveis fora das redes sociais são as crianças mais vulneráveis dentro das redes sociais. Então, olhar para as crianças no Brasil que estão em condições maiores de pobreza, com mais privações, que passam por necessidades em casa, são as mesmas crianças que muitas vezes recebem maus tratos dentro de casa e que também estão mais suscetíveis a esse tipo de aliciamento nas redes sociais. E também é um consenso na literatura, até onde eu alcanço, que a forma de você tratar desses problemas não é exclusivamente olhando para a rede social ou pondo uma polícia na porta da escola, mas é integrar toda uma rede de proteção dessas crianças que envolve, sim, a escola, mas envolve o posto de saúde, a psicóloga, a assistência social.
Como que o Estado, e você que foi secretário de Educação, sabe muito bem, né, o tamanho da capilaridade, né, das redes de ensino, como que o Estado vai conseguir e como que ele está já enfrentando esse tipo de problema na ponta, né, nas bordas das cidades, nas periferias onde vivem as populações mais vulneráveis? Eu acho que tem duas coisas importantes no que você colocou, Thaís. Primeiro, a gente precisa mesmo de uma política integrada da primeira infância até a juventude, que una esses equipamentos e essas políticas que já existem. O governo já gasta dinheiro com assistência social, já gasta dinheiro com saúde, já gasta dinheiro com educação, só que essas políticas não são integradas. Eu cansei de ir em reunião de secretariado, quando eu fui secretário, em que o prefeito ou o governador dizia assim: bom, secretário da Educação, quantas vagas em creche a gente criou? Saúde, quantas pessoas a gente atendeu ou deixou de atender? E por aí vai. E a gente está tratando de pessoas. Hoje, com a tecnologia, a gente tem capacidade de integrar essas políticas. O governo federal acabou essa semana de lançar um programa de primeira infância, que nasceu no famoso Conselhão, em que ele se propõe a uma integração de políticas para a primeira infância, né? Então, agora, o grande problema aí é que quem tem que cuidar dessas políticas são os estados e os municípios. A escola pode ajudar. Tudo que eu estudei, tudo que eu vivi e toda a literatura, como você bem disse, mostra que violência na escola, por exemplo, não se combate colocando a polícia lá dentro, mas integrando políticas. O grande drama que a gente vive, Thaís, hoje, indo para o segundo ponto, é o seguinte: a gente tem uma série de crimes que, se acontecerem à luz do dia, eles vão ser punidos, mas a gente tem um lugar onde esses crimes estão acontecendo, que são as redes sociais ou a internet, em que a gente não tem a possibilidade, a visibilidade necessária para esses crimes. E é por isso que a gente precisa regular as plataformas. É mais ou menos, para o ouvinte dizer, como a gente tem um futuro distópico em que um governante diz o seguinte: olha, eu vou criar um distrito em que o crime é permitido. Então aqui você pode fazer uma série de coisas que no resto do país não pode ser feito. É isso que acontece muitas vezes nas redes sociais, e é por isso que a gente tem que regulá-las. Ó, tá aqui, ó, na nossa página, no nosso chat, a enquete que a gente colocou. Você é a favor ou contra a proibição de menores de 16 anos usando as redes? 90% diz que sim, é proibido só com supervisão, e não 10%. O duro é essa supervisão, né? Porque aí, como é que o pai vai supervisionar? Gente, assim, você é pai, né, Schneider? Você sabe. Então, mas eu acho que aí acho que tem aí uma questão que a escola pode ajudar trabalhando com os pais, né? Eu acho que tem esse caminho. Mas se a gente tiver regras mais duras e responsabilizar as plataformas, eu acho que elas também vão ser parceiras para que isso ocorra. É claro que os pais precisam tomar mais cuidado com o que eles compartilham em relação aos seus filhos nas redes. É claro que eles têm que procurar observar o comportamento deles, estar junto, né? De preferência, aqueles que são pais mais jovens, não entregar telas para as crianças desde cedo, para que elas não se viciem nisso. Mas, enfim, tem uma série de coisas que os pais podem fazer. A escola pode ajudar chamando os pais para essa discussão. Mas sem responsabilização e sem regulação das plataformas, é um jogo muito difícil de jogar. Porque mesmo os órgãos de fiscalização, a polícia, etc., vão ter dificuldade. Vejam, esse Ítalo estava fazendo tudo isso, e se não fosse esse youtuber que ficou 1 ano investigando, ele continuaria fazendo. E a gente não estaria tendo essa discussão hoje.